Olá, pessoal. Aqui é a doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia e hoje a gente vai para mais um bloco de questão no tema de amenorreia, tá? Antes da gente ir para a primeira questão, vamos relembrar um pouquinho o que que é amenorreia? A amenorreia é quando a gente tem ausência de menstruação, tá? E a gente pode classificar ela como sendo primária ou secundária, tá? A amenorreia primária é a ausência de menstruação naquela paciente que nunca menstruou, tá? A gente vai classificar uma paciente como tendo amenorreia primária quando ela chega aos seus 15 anos ou mais, ela tem caráter sexual secundário, mas não menstruou, isso vai levá-la para consulta ginecológica. Ou ainda aquela menina que tem 13 anos ou mais, que não tem nenhum caráter secundário e nem a menstruação, a gente já inicia a investigação a partir daquele momento e classifica como amenorreia primária, tá? Já a amenorreia secundária é quando acontece naquelas pacientes que menstruavam, tiveram a menarca, né, e pararam de menstruar. Para aquelas pacientes que vinham apresentando ciclos regulares, a gente vai considerar que chama atenção e a gente precisa começar a investigação quando ficar 3 ciclos ou mais sem menstruar, ou seja, mais de 3 meses sem menstruar, naquela que tinha ciclos regulares. Já naquelas que apresentavam ciclos irregulares, a gente vai esperar um tempo um pouquinho maior e vai dizer que é uma menorreia secundária quando ela ficar a partir de 6 meses sem menstruar, tá? Então esses são só conceitos básicos que a gente precisa ter na cabeça quando a gente vai começar a estudar esse tema e como é que a gente vai fazer a investigação em classificação. E isso a gente vai pincelando ao longo das questões, tá? Então vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é da MRIS, lá de 2018. E diz assim: menina de 15 anos e 2 meses vem à consulta por ainda não ter menstruado. Apresenta curva de crescimento de peso e altura dentro da normalidade. E idade óssea de acordo com a cronologia. Tem uma irmã mais jovem que menstruou aos 12 anos de idade. Ao exame físico, apresenta desenvolvimento mamário e de pelos no estágio 4 de Turner e vulva de aspecto normal. Em relação ao caso clínico, assinale as assertivas abaixo. Então, primeiro, vamos entender o que está acontecendo com a nossa paciente. Então, a gente tem uma paciente que tem mais de 15 anos e não menstruou. A gente diz já que ela apresenta amenorreia primária, tá? Então ela ainda não teve a menarca, tá? Contudo, o enunciado nos traz algumas informações do exame físico dela, que a gente tem peso e altura dentro da normalidade, então ela está se desenvolvendo de forma adequada, tá? Assim como uma idade óssea de acordo com a idade cronológica. Isso é bem importante. A idade óssea, o raio-x de punhos e de mãos, a gente utiliza para avaliar como é que está indo a progressão de crescimento dessa menina, tá? Porque quando a gente tem níveis mais altos de estrogênio, quando vai começando a puberdade, as epífises dos ossos começam a se fechar. Então, isso tende a avançar. Se a gente estiver pensando, em uma ação de estrogênio, né, avançada ali naquela menina, a gente teria uma idade cronológica mais avançada em relação à idade, dela, biológica mesmo, tá. Então não é o caso dessa paciente, ela tem uma idade óssea de acordo com a idade cronológica, tá. Bom, no exame físico a gente vê que tem caráter secundário, porque a gente utiliza a escala de Turner, que é aquela escala visual, para a gente dizer como é que está o desenvolvimento tanto de pelos e quanto de mamas. Então, se você for procurar ali a escala de Turner, você vai ver que a gente tem 5 estágios, do M1 ao M5, em que o M1 é a mama prepúbere, que não tem ação ali do hormônio, aquela mama infantil, e a M5 é aquela mama totalmente desenvolvida. O mesmo vale para a questão dos pelos, a gente tem de P1 a P5. Então, ela trazendo informação que tem uma mama no estágio M4, a gente entende que tem, um desenvolvimento mamário acontecendo ali. Normalmente, as meninas, elas vão menstruar a partir de uma mama se desenvolvendo ali no M4. Então, M4 é uma mama que, digamos, que estaria pronta para aquela paciente menstruar, tá? E vulva de aspecto normal, pensando ali em qualquer causa de, alguma, genitália ambígua, tá?
Então, a gente sabe que a gente precisa prestar atenção naquelas pacientes que têm mais de 15 anos, 16, dependendo da literatura que não menstruaram. Mas com as informações que o enunciado está trazendo para a gente também pode ter um pequeno atraso nessa data da menarca, já que ela está tudo dentro da normalidade, peso, altura, principalmente a idade óssea dentro do esperado, e uma escala de Turner num estágio também compatível com o desenvolvimento da paciente, tá? Então a gente nessa paciente, a gente pode pensar em um atraso menstrual fisiológico mesmo, tá? Então vamos dar uma olhada nas assertivas. Assertiva 1. Trata-se de um atraso puberal, devendo se iniciar a investigação clínica. Então, como eu conversei com vocês, a gente ainda não precisa começar essa investigação. Se a gente for seguir bem certinho pelo livro, todo menino ali acima de 15, 16 anos, a gente começaria essa investigação, tá? Mas com todos esses comemorativos que o enunciado trouxe pra a gente ainda pode considerar como sendo um atraso fisiológico. Então, a assertiva 1 tá errada. Assertiva 2. O diagnóstico de amenorreia primária, até aí tudo certo, cuja etiologia provável é o síndrome de Rokitansky? Não. A síndrome de Rokitansky é uma causa de amenorreia primária, sim, em que é caracterizada por uma malformação milleriana, ou seja, a paciente ela não vai apresentar o terço superior da vagina, o colo, o útero e tubas, tá? Mas vai ser uma paciente que vai ter um desenvolvimento de caracteres secundários dentro da normalidade, porque ela tem ovários funcionantes, tá? Assim como o nível de FSH dela, se a gente for medir, testosterona vai estar dentro da normalidade. O enunciado não trouxe nada pra gente em relação à ausência dessas estruturas anatômicas, então a gente descarta. E se for pensar na causa mais comum de amenorreia primária, a gente tem como estatística a síndrome de Turner, tá? E não a de Rokitansky. Então, errada também. Assertiva 3. Pode ser apenas um atraso menstrual fisiológico. Na persistência de amenorreia após 16 anos, deve-se iniciar a investigação. Certo, tá? E isso varia muito da fonte que a prova usou. Então, a gente considera ali iniciar a investigação acima do 15 e algumas literaturas acima dos 16 anos, tá? Então, sempre por isso é importante prestar atenção à data da prova, então 2018, e de onde que é essa questão, tá? Então, aqui como considerou que estava tudo dentro da normalidade, considerou aguardar até 16 anos, tá? Então, a assertiva 3 é verdadeira, sendo assim, a resposta dessa questão é a letra C, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão da Mix lá de 2018, tá? E diz assim: pacientes com 25 anos de idade, em amenorreia há 8 meses. Antes apresentava ciclos menstruais com intervalos longos, desde que iniciou a dieta rigorosa para emagrecer. Ao examiná-la, você consta uma altura de 1,68 e peso de 50 quilos. Sua principal hipótese diagnóstica para este caso, então, vamos primeiro analisar o enunciado. A gente tem uma paciente que já menstruava e parou de menstruar. Ela tinha ciclos menstruais com intervalos longos, ou seja, ciclos irregulares, e ela está há 8 meses sem menstruar, ou seja, mais de 6 meses. Isso a gente classifica como uma amenorreia secundária, tá? Então merece investigação. O enunciado te traz alguns fatos importantes para você pensar na causa. O fato da paciente ter começado uma dieta rigorosa para emagrecer, se você for calcular o IMC dela, vai dar um IMC de 17, ou seja, menor do que 20, ela está abaixo do peso esperado para a idade, chama muito atenção. Um parêntese aqui. Toda vez que a gente lê o enunciado de uma questão, a gente tem que entender o que que aquela questão quer da gente. Então, ela vai te dando algumas dicas para direcionar ali teu raciocínio e diagnóstico. Às vezes, no cotidiano, no atendimento clínico, não é tão claro assim, a gente precisa investigar mais na anamnese. Mas nas questões, como ele precisa direcionar o teu raciocínio, ele acaba trazendo esses detalhes. Então, se a gente fosse grifar ali no enunciado, seria que ela começou uma dieta rigorosa, que ela tá com IMC abaixo de 20 e que ela não tá com amenorreia secundária. Então, o primeiro que a gente tem que pensar quando acontece isso é uma amenorreia hipotalâmica. O que que acontece? Ter ali essa dieta muito rigorosa, ou aquelas atletas que fazem exercício muito extenuante, ou até um estresse psicológico importante, vai alterar a pulsatilidade do GNRH lá no hipotálamo. E se a gente não tem o GNRH pulsando da forma adequada, a gente não tem ali a hipófise
liberando FSH e LH nos níveis que precisam ser liberados e, consequentemente, a gente não tem um estímulo lá do ovário e a ovulação, e com isso a gente não menstrua, tá? Então é uma amenorreia hipotalâmica. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A, síndrome dos ovários policísticos, tá? Síndrome dos ovários policísticos é o diagnóstico diferencial de amenorreia secundária, tá? Mas a paciente ela vai apresentar outros comemorativos, tá? Como um sobrepeso, uma obesidade, sinais clínicos de resistência à insulina, de hiperandrogenismo. Então, é o oposto do que está se apresentando no enunciado dessa paciente, tá? Então, a gente não pensa em síndrome dos ovários policísticos. Letra B. Amenorreia hipotalâmica, sim, como a gente já comentou e eu expliquei para você. Tá? Então, a letra B é a resposta correta dessa questão. Vamos dar uma olhada nas outras? Letra C. Falência ovariana prematura. A falência ovariana prematura ou insuficiência ovariana prematura entra também como diagnóstico diferencial de uma menorreia primária ou até, inclusive, de uma menorreia primária. E ela é caracterizada por uma menorreia hipergonadotrófica. O que significa ser uma menorreia hipergonadotrófica? Então, a gente tem uma falência daqueles ovários, logo, a gente não tem feedback negativo lá para a hipófise, e vai fazer com que tenha altos níveis de FSH, tá? Tentando estimular esse ovário. Então, se ficasse na dúvida dessa paciente, no momento ali da investigação, a gente solicitaria FSH. Na menorreia hipotalâmica, o FSH ia estar bem baixinho, tá? Já na falência ovariana precoce, o FSH ia estar bem alto. Isso é uma forma de diferenciar elas, mas não se enquadra ali com a descrição da questão, então a letra C é errada. E letra D, amenorreia hipofisária. Então, a gente não tem ali a amenorreia hipofisária, e sim uma amenorreia hipotalâmica, porque a restrição alimentar, né, como eu comentei, vai alterar a possibilidade do GNRH, então é nível de hipotal, tá? Então, ficou assim, letra B. Próxima questão. A próxima questão é uma questão da FAMEP, de 2016. E diz assim: paciente de 27 anos de idade procura o ambulatório de ginecologia por estar há 6 meses sem menstruar. Estava apresentando ciclos menstruais com intervalos mais longos. Ao examiná-la, você encontra uma altura de 1,72 e peso de 42 quilos. Sua principal hipótese diagnóstica para este caso é. Então, essa questão a gente colocou na sequência porque ela é muito parecida com a questão anterior. De novo, traz uma paciente que já tinha tido a menarca, que ela menstruava com intervalos longos, ou seja, um ciclo irregular, e ela tá sem menstruar, então a gente tem o quê? Uma menorreia secundária, tá? E aí abre todos os diagnósticos lá diferenciais de menorreia secundária na nossa cabeça, né? E aí, de novo, a questão te traz um fato muito importante para você pensar no diagnóstico diferencial, que é o IMC dessa paciente. Essa paciente, se for calcular o IMC dela, vai dar um IMC de 14, mais baixo que da paciente anterior, tá? Então, isso novamente vai alterar toda a pulsatilidade do GNRH. Logo, o hipófise não vai responder produzindo FSH e LH, e a gente não tem ali estímulo de recrutamento de folículos, ovulação e todo o estímulo sobre o endométrio pela falta do estrogênio. Então, de novo, um caso de uma menorreia hipotalâmica, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A, anovulação por retrocontrole impróprio, então a gente não tem essa classificação dentro ali das menorreias, então não entra como diagnóstico. Letra B, falência ovariana prematura. Então, de novo, como a gente comentou na outra questão, a FOP, a falência ovariana prematura, insuficiência ovariana prematura, a gente conseguiria diferenciar principalmente nos exames laboratoriais, tá? Então, chega uma paciente com modo iniciado, a gente vai atrás da investigação, a gente vai solicitar laboratoriais, a gente vai solicitar FSH para entender como é que está funcionando esse eixo, a gente vai solicitar o LH, o estradiol, tá? Lembrando que estradiol não é o estriol, para ver como é que tá a resposta do ovário, a gente vai solicitar o NTSH, porque um dos diagnósticos diferenciais de amenorreia secundária é hipotireoidismo. A gente vai solicitar uma prolactina, pensando em outra causa, que é a hiperprolactinemia, e assim a gente vai fazendo essa investigação, tá? Então, mesmo que você tenha um caso muito clássico ali na frente, que a gente consiga pensar nesse diagnóstico clínico, a gente precisa afastar essas outras causas de amenorreia primária. Então, nessa investigação, se a gente tiver um FSH alto, a gente está na frente de uma amenorreia hipergonadotrófica e a gente pensa ali principalmente em FOP, em falência ovariana prematura, tá? Mas, de novo, também não é algo que o enunciado traz pra gente. Letra C, amenorreia hiperfisária por hiperprolactinemia. Então, clinicamente, a questão não traz nada pra gente pensar em hiperprolactinemia.
Quando a gente tem uma apresentação clínica da hiperprolactinemia, a gente pode ter uma paciente se queixando de galatorreia, a gente pode ter, né, em alguns casos mais avançados, como adenoma hipofisário, a paciente tendo cefaleia, tendo alteração do campo de visão, né, a depender ali desse tumor. Então a questão te traria esses detalhes para você pensar em uma hiperprolactinemia, que também não é o caso que o anunciado não traz esses detalhes, também não entra como diagnóstico, tá? Mas vale aqui lembrar, quando você está ali na tua prática clínica, esses sinais precisam estar ali alertas para você pensar nesse diagnóstico diferenciado, tá? E letra D, a amenorreia hipotalâmica, como a gente discutiu. Letra D é a letra correta para essa questão. Próxima questão. A próxima questão também é uma questão da FAMERP lá de 2016 e diz assim: JRS, 18 anos, com amenorreia primária, exibindo desenvolvimento normal de mamas, altura igual à envergadura de pubopé e pubovértices simétricos, distribuição de pelos púbicos ginecóide e ausência de canal vaginal. Tendo em vista tais achados clínicos, qual a alternativa correta? Então, vamos por parte de novo analisar essa questão. A gente tem uma paciente com mais de 15, 16 anos, tá? E o enunciado já te conta que ela tem um diagnóstico de amenorreia primária, então ela não teve a menarca. Contudo, ela apresenta caracteres sexuais secundários, ela tem o desenvolvimento da mama, tá? Assim como uma distribuição de pelos púbicos ginecóide, ou seja, é algo que a gente esperaria ali para o sexo feminino, e uma atenção aqui para esse detalhe do enunciado, a ausência de canal vaginal. Isso é muito importante para a gente pensar ali no diagnóstico diferencial, tá? Então, quando a gente tem a ausência do canal vaginal, a gente está frente a uma malformação milleriana, tá? A gente tem uma malformação milleriana em que a gente não tem canal vaginal. Muito provavelmente a gente, se fosse investigar essa paciente, a gente pode ter ausência ou um útero muito rudimentar ali, de trompas, tá? Eh, assim como também existe malformações melidianas em que a gente tem somente a ausência ali do canal vaginal. Então o exame de imagem ia direcionar isso mais pra gente, tá. A gente sabe que uma paciente que está sendo exposta ao estrogênio, porque ela tem mamas desenvolvidas, tá, em que ela teve a adrenarca. A adrenarca é quando a gente começa a ter a produção ali de androgênios pela glândula suprarrenal, tá, e isso leva ao desenvolvimento de pelos, a pele fica mais oleosa, a acne, isso são sinais de adrenar. Se ela tem estrogênio circulante, a gente entende que as gônadas estão presentes, ou seja, que a gente tem ovários ali. E a gente pode estar na frente de duas principais hipóteses diagnósticas aqui. A síndrome de Rokitansky, que é uma paciente de 46XY, em que ela tem essa malformação milleriana, em que a gente tem o ovário presente, mas a ausência ali ou muito rudimentar de um útero, tubas e o terço superior ali da vagina, tá? Ou ainda a gente pode estar à frente de uma paciente com síndrome de Morris. A paciente com síndrome de Morris apresenta um cariótipo 46XY, em que ela tem uma insensibilidade aos androgênios. Então, os testículos até estão presentes, produzem ali testosterona, mas o corpo é insensível, os receptores não respondem a ele. Então, isso desde a vida embrionária já acontece. Mesmo tendo a produção ali dessa testosterona, porém acaba o corpo não respondendo, então a gente tem a regressão ali dos ductos de Wolff, que mais à frente a gente relembra um pouco dessa parte da embriologia, e a gente tem o desenvolvimento não tem o desenvolvimento dos ductos de Miller, então não tem ali também a vagina, o útero e tudo, tá? Então a gente precisaria se atentar a esses 2 diagnósticos diferenciais no caso desse enunciado, tá bom? Então vamos analisar as alternativas. Letra A. Paciente certamente possui agenesia ovariana. Não, porque a gente viu que ela tem sinais clínicos de estrogenização. Na agenesia ovariana, tá? Não vai ter os caracteres secundários, a gente não vai ter ali a telarca, tá bom? Letra B. Então a letra A tá errada. Letra B. Tais achados não apresentam relação com anomalias urológicas. Falso. Então, muitas pacientes que apresentam anormalidade ali do desenvolvimento do trato urinário, a gente também pode ter que apresenta anormalidade no trato reprodutivo, a gente também pode ter anormalidades no trato urinário, principalmente na parte renal. Falando da síndrome de Rokitansky, que a gente comentou ali em cima, 1/3 dos casos tem uma malformação renal associada, tá? Então pode acontecer. Então, letra B é errada. Letra C. O quadro clínico relaciona-se à agenesia dos ductos de Wolff.
tá. Então a gente, se a gente for relembrar a parte da embriologia, a gente entende que lá no desenvolvimento embrionário, a gente tem os ductos de Wolff e os ductos de Miller, que vão fazer a diferenciação nos tratos genitais. O ducto de Wolff é responsável por formar o trato genital masculino. O ducto de Miller é responsável por formar o trato genital feminino, tá? Ou seja, tubas, útero, colo e terço superior ali da vagina, tá bom? Mas o que que faz o embrião desenvolver um ou outro? É a presença ou não do testículo. Se existe a presença do cariótipo XY, a gente tem ali no cromossomo Y, uma área chamada gene SRY, que vai codificar uma proteína que vai estimular o desenvolvimento do testículo. Tendo o testículo presente, esse testículo produz testosterona e hormônio antimileriano. A testosterona vai estimular o desenvolvimento do ducto de Wolff, lembrando o Wolff ali do trato masculino, e o hormônio antimileriano vai fazer com que os ductos de Miller regridam e não tenham ali o desenvolvimento do trato genital feminino. Já caso contrário, a gente tem o cariótipo XX, a gente não tem essa proteína que codifica o desenvolvimento do testículo, não temos testosterona, ducto de Wolff regride, não tem hormônio antimileriano, o ducto de Miller se desenvolve, tá? Isso só para lembrar uma pincelada básica sobre a parte da embriologia, tá? No caso dessa paciente, em que a gente não tem ali desenvolvimento da parte do trato genital feminino, logo que não se desenvolveu é o ducto de Miller, tá? E não o ducto de Wolff, como diz a letra C, tá? A letra C diz que se relaciona à genesia do ducto de Wolff, então errado é ducto de Miller, tá? E letra D, a ocorrência de desenvolvimento rudimentar do ducto de Miller é frequente. Então, como eu já comentei ao longo dessa questão, a gente pode ter ausência total ali do desenvolvimento de útero, das tubas, do colo e da vagina, ou como a gente pode ter também um útero muito rudimentar. Então, a letra D é a resposta que responde essa questão, tá? Próxima questão, uma questão também da FAMERP lá de 2016, que diz assim: qual a orientação a ser dada para paciente acima quanto ao desejo da gestação, tá? Então, ele é uma continuação da questão anterior. Então, lembrar que a paciente não tem útero. Então, ela não consegue gestar por si própria e a gente precisa de um útero de substituição, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Procurar serviço que ofereça um programa de doação de óvulos para essa paciente não vai adiantar muito, né? Porque ela não tem o útero para conseguir fazer, conseguir gestar, fazer uma FIV, por exemplo, tá? Letra B. Poderá ser necessário usar útero de substituição com cessão parental. Exatamente, como a gente acabou de comentar, não temos útero, a gente precisa de um útero de concessão. Então, a letra B é a resposta que responde essa questão, tá? Vamos dar uma olhada só nas outras. Letra C. Está indicada a inseminação intrauterina após reconstrução da vagina? Novamente, não temos útero, também não daria certo. E letra D, fará preparo endometrial, estrogênio progestativo para substituição hormonal. Errado de novo, pois não temos útero. Então, essa era uma questão mais simples de só entender o quadro clínico da questão anterior para poder responder essa questão. Mesmo que você não soubesse, não lembrasse do útero de substituição, a gente conseguiria ir por eliminação, porque a letra A, C e D todas falavam da presença de útero, tá? Então, às vezes, se você está frente a uma questão que se está um pouquinho confuso, não lembra de alguns termos, tente ali por eliminação, tá? E vamos para a última questão desse nosso bloco, tá? Então, uma questão lá do HSJC de São Paulo, de 2018. Diz assim: para o diagnóstico da causa de amenorreia, administrou-se em uma paciente de 19 anos de idade 10 dias consecutivos de progesterona, ocorrendo sangramento após esse período. Após assim, pressupõe-se que. Bom, antes da gente responder essa questão, a gente precisa lembrar o que que é o teste da progesterona, que é o que o enunciado trouxe pra gente, que tinha uma paciente que não menstruava, fez 10 dias de progesterona isolada e a paciente sangrou. Isso é chamado de teste de progesterona. Então, o teste de progesterona consiste em a gente fornecer um progestágeno via oral para paciente por um período ali de 5 a 10 dias, tá? Ou até 15, a depender da referência, e depois disso a gente avalia se houve ou não menstruação, tá? E como a gente vai interpretar esse resultado? A gente vai considerar o teste positivo quando a paciente menstrua.
Se a paciente menstruou, isso traduz pra gente que ela tem útero, que ela tem um colo pélvico, que ela tem uma vagina e um ímen pélvico, tá? Assim como a gente tem o endométrio que estava sendo estimulado por estrogênio, por isso que o endométrio proliferou. A gente foi lá e deu a progesterona e ela sangrou, tá? Porque esse endométrio estava proliferado. Então a gente consegue ter todas as informações só com esse teste. Pacientes que podem fazer isso. Pacientes que fazem anovulação crônica, como é o caso da SOP, por exemplo, tá? Já o teste negativo é aquela paciente que não menstrua, tá? Então a gente dá a progesterona e ela não menstruou. E isso a gente faz a gente progredir a investigação. Será que ela não menstruou? Por quê? Ela não tem estrogênio circulante, esse endométrio estava atrófico e não estava proliferado, tá? Ou será que a gente tem alguma anormalidade de obstrução? Claro, a gente faz, hoje em dia, a gente pode ficar submetendo essa paciente ali um testinho, a gente tem um ultrassom, um exame de imagem prévia pensando em obstrução. Mas falando só academicamente dessa parte do teste, é isso que a gente pensaria. O próximo passo, quando a gente tem o teste negativo, a gente poderia fazer o teste de estrogênio e progesterona. Então, a gente dá o estrogênio para o paciente para proliferar aquele endométrio e depois a progesterona para a gente ver se existe ou não essa menstruação. O teste positivo quer dizer que ela menstruou e era falta de estrogênio, como por exemplo, um hipogonadismo, o paciente não está produzindo ali estrogênio. O teste negativo, a gente tem que pensar em obstrução, tá? Lembrando que esses testes são mais a parte acadêmica, a gente não vai ficar submetendo o paciente a todos esses testes sem o exame de imagem para descartar, uma malformação miliariana ali, por exemplo, tá bom? Então lembrando isso, a gente vai dar uma olhada nas alternativas, tá? Então lembrando que a gente estava em uma questão em que foi feito um teste de progesterona e o teste foi positivo, ou seja, a paciente menstruou. Letra A. O útero pode ser rudimentar. Se a gente tivesse um útero rudimentar, a gente não teria um endométrio proliferativo e essa paciente não teria menstruado, tá? Então a gente descarta a letra A. Letra B. O paciente tem estrogênio circulante. Perfeito, é isso mesmo. Tem estrogênio circulante, estimulou o endométrio, a gente deu a progesterona, ela sangrou, tá? Então a letra B é a que responde a questão. Vamos só dar uma olhada nas outras. Letra C. Se trata de disgenesia gonadal pura. Não, porque na disgenesia gonadal pura, a gente não tem ali a produção do estrogênio, logo esse endométrio não ia ter proliferado e ela não sangraria. Existe um nome para essa síndrome, que é da disgenesia gonadal pura, em que a gente tem as gônadas atróficas, que é a síndrome de Swyer, tá? Só para você saber. E letra D, existe obstrução parcial das vias de drenagem, menorreia oculta. Se a gente tivesse uma obstrução, não teria esterilização ali na menstruação, mas na paciente teve, então a gente também descarta a letra D. Ficou assim como resposta dessa questão, a letra B. Então é isso, pessoal, essas questões que a gente tinha para discutir hoje. Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, que faz a gente pensar bastante, a gente precisa de uma boa base da fisiologia. Então, se você acabou confundindo alguns termos durante essas questões, a minha sugestão é que você volte lá para o capítulo fisiologia, tá? Reveja como acontece de forma normal o desenvolvimento da puberdade, o que que o hipotálamo produz, o que que a hipófise produz, né? Como é que funciona todo esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário, porque quando a gente entende como funciona de forma fisiológica, a gente consegue entender melhor as alterações, que a gente pode apresentar, tá? Então é isso, até mais e muito obrigada.